Olá, quintos anos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de matemática. Sou a professora Poliana e hoje teremos aula bem interessante. Vamos lá? Vamos! Na aula passada, pedimos para vocês um desafio, que era contribuir com o reflorestamento de nossa cidade. Que tal plantar uma árvore? Foi a proposta minha e do Chaminézinho. Então, eu trouxe para vocês, eu lembrei de uma frase de Paulo Freire que dizia assim: é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal maneira que num dado momento a tua fala seja a tua prática. Então não poderia só pedir para vocês quando não faço, não é verdade? Aí eu trouxe aqui algumas fotografias minhas, plantando minhas mangueiras. Quem sabe daqui a alguns anos eu estarei à sombra da mangueira, como Paulo Freire, refletindo sobre a vida, né? Espero que vocês também tenham conseguido fazer, tá? Se de repente não tem um espaçozinho em casa, faz na frente. Hoje tem muitos projetos por aí nas cidades que o pessoal revitaliza as suas praças, né? Coloca aqueles pneu, pinta, fica tudo muito legal. E muito legal o ambiente mesmo, tá bom? Então vamos lá. Grandezas e medidas numa noção de volume é a nossa aula de hoje, tá? Temos aqui um cubo. Um cubo corresponde às mesmas medidas, todos os lados. Nesse caso específico, ele tem 1 centímetro, tá? 1 centímetro de quê, professora? 1 centímetro de largura, 1 centímetro de altura e 1 centímetro de comprimento. Logo, ele terá o quê? Centímetros cúbicos. São 3 medidas. Essas medidas são sempre iguais, professora? Não, podem ser diferentes, é o que vamos ver mais à frente. Nesse cubo aqui, que continua sendo um cubo, temos agora, não é mais um cubo, né? Temos sim um empilhamento de cubos, porque esse empilhamento já não tem as mesmas medidas. Temos 4 centímetros de comprimento, 3 centímetros de largura e temos 4 centímetros de altura. E aí, o que é que eu vou fazer, professora? Vou descobrir qual o volume desse empilhamento de cubinhos. Como eu faço isso? Eu pego os meus centímetros de comprimento, de largura e de altura. 4 vezes 3 vezes 4. Meu resultado serão 48 unidades, que também é igual a 48 centímetros cúbicos. São 48 porque cada um deles corresponde a 1, tá bom? Então vamos lá. Vamos exercitar. Observe que podemos descobrir a medida do volume do cubo e do paralelepípedo de 2 modos: cortando os cubinhos ou pela multiplicação. Vamos começar pelo nosso cubo, que está de cor verde, e vamos contando os cubinhos. Vejam só, em cima temos quantos cubos? 4. Logo, embaixo também terei 4. 4 mais 4, 8. E pela multiplicação, professora, como eu faço? 2 vezes 2 vezes 2, que me dará o resultado também de 8. Tá bom? O outro exemplo. Esse aí já não é o nosso cubo, é um paralelepípedo. Vejam que, contando os cubinhos, na parte superior tenho quantos cubos? 6. Logo embaixo também terei 6. 6 mais 6, 12. E multiplicando, 3 vezes 2 vezes 2, que também dará o resultado de 12. Ok? Muito bem. Vamos a mais exemplos. Agora eu quero que vocês se organizem, peguem um papel, um caderno de vocês, coloquem essas referências e quero que vocês façam aí em casa, tá bom? Temos 3 exemplos. Temos aí um paralelepípedo, né, cor verde, temos um cubo laranja e temos um prisma retangular
de cor lilás, tá certo? Vamos fazer? Já se prepararam? Se organizaram com lápis, borracha e o caderno? Então, vamos lá. No meu primeiro exemplo, como é que eu faço, professora? 3 vezes 2 vezes 3. Qual o meu resultado? 18. 18 o quê, professora? 18 centímetros cúbicos, tá bom? O laranja, 3 vezes 3 vezes 3, que será o quê? 27 centímetros cúbicos. E o lilás? 4 vezes 3 vezes 3, tá bom? 4 vezes 3 vezes 3 será quanto? 36 centímetros cúbicos, tá bom? E como cada um tem um centímetro, também poderia ser 36 cubinhos, ok? Anotado? Então, vamos lá. Olha aqui, interessante. Chaminézinho tem um aquário com a forma de paralelepípedo, com medidas de 34 centímetros de comprimento, medida de 20 centímetros de largura e 25 de altura. Qual a medida do volume desse aquário? Vamos então. Quais são os dados que eu tenho? O comprimento, a largura e a altura. Meu comprimento, quanto é? 34 centímetros. Minha largura, 20 centímetros. E minha altura, ou a altura do aquário, né? 25 centímetros, certo? São os dados que tenho. O que é que eu vou fazer, professora? Multiplicar. 34 vezes 25 vezes 20. Vamos lá? Os números aumentaram, os desafios aumentaram também, mas nada que não se possa fazer. Primeiro eu vou multiplicar 34 por 25. 34 vezes 25. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 3, 15, mais 2, 17. 2 vezes 4, 8. Vejam a ordem que está sendo colocada os números, tá certo? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. O que é que eu faço agora? Adiciono, vou somar. Desço o meu 0. 8 mais 7, 15. Vai o quê? 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 6, 8. Então, eu tenho aí, na primeira multiplicação, 850. Acabei? Não. Vamos ao próximo número. Já descobri os 850, vou multiplicar esse número agora por 20. Vamos então? Se todo número 0 multiplicado a 0 é 0, o que é que eu faço de imediato? 3 zeros. 0 vezes 0, 0, 0. Vezes 5 dá 0, 0 vezes 8, 0. Então, eu vou direto aos 3 zeros. E agora, multiplico o 2. 2 vezes 0 também é 0. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 8, 16, mais 1, 17. E faço minha soma. Ah, professora, eu preciso somar não? Claro que sim. Mesmo tendo todo esse zero, cada zero tem um valor, tá certo? Dependendo da posição que ele se encontra. Então, repito os meus 3 zeros e depois desço 17. Vejam que qual o meu resultado? 17.000, tá bom? 17.000 centímetros cúbicos. Esse é o volume do aquário de chaminézinho. Para receber bastante peixinhos, tá certo? E bastante decoração. Aquário bem decorado é a coisa mais linda. Então, trouxe para vocês uma atividade bem legal. Chaminézinho, junto com Maria Farinha, resolveram ir à praia. Praias belíssimas que temos em Paulista, tá certo? Chegando lá, que horrível. Chegou e viu a praia cheia de lixos, cheia de entulho, latas, garrafas PET, tudo espalhado pelo mar. E o que fez Chaminézinho e Maria Farinha? Resolveram limpar, ok? E é isso que a gente tem que fazer. Claro, tem alguns outros pontos que a gente sabe que existem, né? A questão política, mas não é esse o nosso foco.
Nosso foco é o que a gente pode fazer, o que vocês podem fazer, tá certo? Chegou na praia, evitar sujar. Se tiver suja, limpa, tá bom? Então vamos lá. Temos aí um exemplo que é o seguinte: uma garrafa é igual a 2 cubos. Cada garrafa de PET corresponde a 2 cubos. E uma lata é igual apenas a 1 cubinho. Então vamos contar quantas garrafas e latas Chaminézinho e Maria Farinha conseguiram retirar da praia. Bora lá. Vamos às garrafas. Conta comigo, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 quê? Garrafas. E quanto isso corresponde aos cubos? 7 vezes 2, que é igual a 14 cubos. Tá certo? E vamos às latas. Estão cansados? Não cansa não, tá certo? Lata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, quantas latinhas Chaminézinho e Maria Farinha conseguiram retirar da praia, que estava super suja? 10 latas. Vezes 1, 10 cubos. Então, temos aí um total de 24 cubos. 24 cubos, porque estamos associando eles às garrafas e às latas, tá? Então, 24 cubos. E, de repente, o que é que vai Chaminézinho e Maria Farinha e toda a sua turma fazer com esses cubos? O quê? Jogar fora. De qualquer forma, não. Procurar colocar ele como uma coleta seletiva. As garrafas no receptor plástico e as latas nos de metais. Vejam que praia linda, e como nossas praias podem ficar sempre lindas se a gente cuidar, tá? Picolé, palitinho de picolé, leva uma sacolinha, bota tudo na sacola e leva o lixo para casa. Ou coloca o lixo onde tiver, tá bom? Aí o que é que vai? Eles fizeram 24 cubos, fizeram uma pilha desses cubos. E quais as formas possíveis de fazer esse empilhamento? Temos a primeira, que é 4, olha só, a altura de 4 cubos, 2 de comprimento e 3 de largura. Esse é um empilhamento possível com aqueles 24 cubinhos que eles conseguiram recolher. E uma outra forma é esta, são 2 de altura, 4 de comprimento e 3 de largura, tá certo? Uma dessas formas eu poderia perguntar, qual dessas formas entraria em um receptor desse de lixo? Seria essa primeira, né? Pelo formato. Só que não é o caso aqui, porque cada um foi para o seu destino correto, tá? Metal em metais e o PET em plástico, tá bom? Então, como desafio para vocês, que tal cuidar de nossas águas, de nossa flora, da nossa fauna, sabe? E do meio ambiente como um todo. Professor, o que é que isso tem a ver com matemática? É simples. Quanto menos poluição, tá? Mais saúde. Quanto menos poluição, mais saúde, mais multiplica-se a qualidade de vida e possibilita que a gente divida momentos especiais, momentos de alegria com quem amamos. Isso tem tudo a ver com matemática, tá certo? E para finalizar, eu trouxe para vocês duas frases de Paulo Freire, que é: educar é impregnar de sentido cada momento da vida, cada ato cotidiano. Educar é muito mais do que falarmos sobre matemática, sobre ciências, sobre português, né? Mas fazer com que tudo isso faça sentido na vida da gente. E, por fim, não se pode falar de educação sem amor, né? É preciso muito amor, tá? É preciso amor para esperançar, é preciso amor para agir, tá? E é isso mesmo, Paulo Freire aí falando belíssimas palavras, tá bom? Eu desejo a vocês
Um cheiro no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula.